Em um mundo em constantes transformações, todos nós precisamos acompanhar as mudanças, não é verdade? Todos nascemos, ninguém permanece criança para sempre. E mesmo depois de adultos, continuamos evoluindo, continuamos estudando e nos aperfeiçoando para nos tornarmos pessoas melhores. Assim é também nossa caminhada de fé. O nosso alvo é crescermos em comunidade até que todos atinjamos a estatura de Cristo. Desenvolver uma vida mais profunda de oração e de conhecimento da palavra são alguns dos ingredientes para esse crescimento. A Pendão Real, durante mais de 30 anos, tem servido a IPI do Brasil na produção de publicações e materiais de apoio às igrejas. O mundo mudou, é verdade, está cada vez mais digital e a Pendão Real está acompanhando essas mudanças. Dentre as transformações, nós apresentamos a nova identidade visual da Pendão Real. O número 3 indica na fé cristã a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. As páginas de um livro, sejam elas físicas ou digitais, falam da educação e do conhecimento. As 3 páginas da nova identidade da Pendão Real indicam movimento, sinalizando esta nova etapa da Pendão Real. Pendão Real, há mais de 30 anos comunicando o Evangelho. Mateus. Mateus. Mestre, Eu já sei. na abertura? Sim, O que é? um mapa. O quê? Instruções. Onde as pessoas deveriam procurar para me encontrar. Certo. Me dá um minuto. Tô pronto. Mestre, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês, quando os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. sim. Mas e o mapa? Se alguém quiser me encontrar,
Esses são os grupos que eles devem procurar. E depois? Vocês são o sal da terra. Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Como é bom estarmos aqui neste momento reunidos para a gente colocar a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor, lembrando, do privilégio que nós temos de estarmos aqui juntos na presença do nosso Deus. E a palavra de Deus que nos chama para esse momento de oração hoje, na nossa conexão de oração, dia 5 de outubro, estamos vivendo o tempo comum, e a palavra do Senhor nos diz assim: venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha de nossa salvação, vamos chegar diante dele com ações de graças e cantar a ele salmos de louvor. A palavra do nosso Deus também diz: que Deus seja misericordioso e nos abençoe, que a luz de seu rosto brilhe sobre nós, que o mundo inteiro cante de alegria, pois governas os povos com justiça e guias as nações de toda a terra. E por fim, a palavra do Senhor nos diz: pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses, pois ele é o nosso Deus, somos o povo que ele pastoreia, o rebanho sob o seu cuidado. Amém? Eu convido você a orar junto comigo, todos juntos a uma só voz, essa oração que nos diz assim: nosso Pai do céu, revela-nos quem tu és, dá um jeito neste mundo, faz o que é melhor, tanto em cima quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições, preserva-nos perdoados por ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando. Tu podes fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém, amém e amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, neste momento vamos ter uma palavra de oração e vamos orar especialmente pelo seu Vanderlei, pela sua saúde, A Carol compartilhou com a gente colocou aí no grupo para todo mundo estar orando. Vamos pedir que Deus derrame graça sobre a vida do seu Vanderlei, que acabou sendo hospitalizado, mas graças a Deus já está em casa um pouco melhor. Vamos orar também pelo Pedro, que é tio da Carol, está há alguns dias já no hospital e estaria passando por uma cirurgia. Vamos pedir a graça do Senhor também sobre a sua vida. Vamos também orar pelo vô da Júlia. A Júlia pediu para a gente orar, que ele está com problema na sua saúde, diabetes, infecção. Vamos pedir a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre a vida do vô da Júlia, o seu índio. E vamos também orar pela Júlia, Ela disse que está gripada, com a garganta inflamada. Então, neste momento, vamos colocar as nossas vidas e o nosso coração diante do Senhor, confiando, no cuidado de Deus, levando a Ele cada uma das nossas necessidades, na certeza de que Deus é aquele que, de fato, cuida da gente, se importa com as nossas vidas, e Ele é aquele que está do nosso lado, principalmente nesses momentos de dificuldade. Vamos orar neste momento? Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, e nós nos aproximamos de Ti, Deus, como o nosso Pai,
que cuida das nossas vidas, que se importa conosco, e diante do teu amor, da tua fidelidade, da tua graça, da tua misericórdia, nós queremos apresentar essas vidas, ó Deus, que estão passando por momentos tão difíceis na sua saúde. E a gente pede, Deus, visita com a tua graça, com o teu poder, que o Senhor esteja com o teu braço forte, amparando, segurando, sustentando cada uma dessas vidas. Traga saúde, traga, ó Deus, tudo aquilo que eles necessitam para que eles possam realmente ter a sua saúde restabelecida. Derrama graça, poder e faz de nós, Deus, instrumento da tua graça sobre a vida desses irmãos. Que em nome de Jesus nós possamos testemunhar o teu cuidado, o teu amor sobre todas essas coisas. A gente ora por cura, a gente ora pedindo, Deus, que o Senhor de fato manifeste o teu poder, porque nós cremos no teu agir. Graças te damos, ó Cristo Jesus, porque o Senhor não está longe de nós, mas o Senhor está perto de cada um de nós, e é por isso que nós queremos colocar cada uma dessas necessidades diante de ti, confiando que o Senhor tem todo o poder para sustentar, para curar, para livrar de todo o mal. Em teu nome, Jesus, é que nós oramos. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe cada um desses irmãos e irmãs que necessitam da graça do Senhor e que nós sejamos instrumento, né, do poder, do amor, da misericórdia do Senhor sobre a vida desses irmãos. Meus irmãos, nós vamos continuar, então, refletindo sobre esse tema, a cultura do reino. Nós já estamos há alguns meses, né, refletindo sobre esse tema tão importante, esse sermão tão conhecido, né, que fala daquilo que Jesus veio fazer e de como agora Cristo em nós é a esperança da glória, como agora o Espírito Santo de Deus em nós nos capacita a realmente viver não mais o nosso reino egoísta e mesquinho, mas sim sob o reino de Deus, de amor, de justiça e de alegria. E nós estamos aí nessa terceira rodada, chegando ao fim do capítulo 6 de Mateus, e hoje o tema daquilo que nós vamos refletir e pensar um pouquinho juntos é: busquem primeiro o reino. E nós vamos ver isso a partir do texto de Mateus 6, 31 até o 34. E eu convido você, então, a olhar para o texto bíblico, aonde nós lemos assim: portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Na versão A Mensagem, nós lemos assim: quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como ele trabalha, é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Vamos orar neste momento? Senhor, nos lembra dessa realidade, que o nosso coração, os nossos olhos e o Senhor a quem nós servimos é o Senhor que cuida de nós, que nos protege, que vem ao nosso encontro, que supre as nossas necessidades. Muito obrigado, porque o Senhor é aquele que cuida da gente
e é aquele que a gente pode confiar. Obrigado, Deus, porque Tu és tão santo, 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 tão perfeito, tão justo, que nós podemos, de fato, derramar a nossa vida, o nosso coração diante de Ti, na certeza que o Senhor é aquele que supre cada uma das nossas necessidades. Nos lembra isso, Deus. Nos lembra e nos ensina a descansar, a esperar e a enxergar o Teu cuidado tão amoroso, generoso, abundante sobre a nossa vida. Fala ao nosso coração e nos capacita a viver como filhos do Senhor e não como pessoas que não Te conhecem. Em Teu nome nós oramos. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vamos então falar sobre buscar primeiro o reino de Deus, e esse tema está dentro de um grande quadro que nós já estamos vendo há algumas semanas, falando sobre a ansiedade, sobre as nossas preocupações. Nos últimos encontros, nós temos refletido sobre esse tema que Jesus gasta uma boa parte desse capítulo 6, mostrando exatamente o cuidado, a provisão, as promessas e a presença de Deus sobre a nossa vida. E como nós fazemos a cada semana, eu quero compartilhar com vocês uma citação, um trecho do livro Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer, aonde o nosso irmão ele escreve assim: a ansiosa preocupação com a vida é própria dos gentios, que não têm fé, que preferem confiar em sua força e em seu trabalho, a confiar em Deus. Eles vivem ansiosos, porque não se dão conta de que o Pai já sabe que precisamos de todas essas coisas. Por isso, querem fazer, eles mesmos, o que não esperam de Deus. Mas, para o discípulo, o que vale é: busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. É evidente, portanto, que a preocupação com alimento e vestuário ainda não é a busca pelo reino dos céus, como tanto gostamos de dizer, como se o trabalho em prol da família e de nós mesmos, como se a preocupação pelo pão e pela morada já fossem a busca pelo reino de Deus, como se essa busca se realizasse simplesmente em nossas preocupações cotidianas. O reino de Deus e a justiça divina são algo totalmente diferente daquilo que nos seria acrescentado em dádivas deste mundo. O reino de Deus nada mais é que a justiça sobre a qual falam os capítulos 5 e 6, a justiça da cruz de Cristo e do discipulado sobre a cruz. A comunhão de Jesus e a obediência a seu mandamento vem em primeiro lugar, e tudo mais vem na sequência. Não são coisas que acontecem ao mesmo tempo, mas uma após as outras. Antes, portanto, da preocupação pela vida, pela comida e pelo vestuário, pelo emprego e pela família, vem a busca pela justiça de Cristo. Jesus não fala de coisas que o ser humano deve, mas não pode. Fala do que Deus nos deu e ainda nos dará, uma vez que Cristo nos foi dado, e como fomos chamados ao discipulado, tudo, mas tudo mesmo, nos é dado com Ele. Todas as outras coisas nos serão depois acrescentadas. Quem está no discipulado de Jesus e olha somente para a justiça de Cristo, esse é discípulo nas mãos de Jesus Cristo e do Pai, e está sob sua proteção. Nada pode acontecer com quem está na comunhão do Pai, e já não pode duvidar de que o Pai alimentará seus filhos e não os deixará morrer de fome. Na hora certa, Deus nos ajudará. Ele sabe do que precisamos. Quando nós, meus irmãos e minhas irmãs, olhamos para o Sermão do Monte, Jesus nos ensina exatamente essa realidade. Jesus nos lembra de como Deus é aquele que cuida das nossas vidas. E nós já estamos algumas conexões de orações, algumas semanas refletindo sobre isso. Se os nossos olhos, se o nosso coração e se a nossa fé está no Senhor, não há por que a gente se preocupar, porque Deus é aquele
que cuida de cada um de nós. Deus é aquele que se importa com as nossas vidas e que a cada dia tem, de fato, nos sustentado. E quando nós olhamos, então, para esse trecho do Sermão do Monte, a primeira pergunta que eu quero que você responda é: o que ocupa o nosso pensamento? Porque Jesus, no texto, diz assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Vejam que Jesus fala de preocupações básicas: comer, beber e vestir. E quando a gente pensa sobre esse tema da ansiedade, da preocupação, da inquietação, nós precisamos lembrar o que ocupa os nossos pensamentos. Porque Jesus diz que há duas maneiras de pensar. Existem aqueles que pensam como pagãos, ou seja, aqueles que vivem como se não houvesse um pai que cuida, sustenta as suas vidas, como a gente viu nos últimos encontros. Olhem, né, os passarinhos, olhem os lírios do campo. Deus, através da natureza, mostra o seu cuidado. E Jesus fala, então, de uma outra maneira de viver. Aqueles que enchem o seu pensamento de preocupação, se esquecendo que Deus é aquele que cuida de nós. O que enche, meus irmãos, o nosso pensamento? Como que a gente tem vivido a cada dia? Porque Jesus fala que muitas vezes nós vivemos como pagãos, ou seja, nós vivemos como se não tivéssemos um Pai que cuida de cada um de nós, um Deus que sustenta a nossa vida. Muitas vezes a nossa ansiedade, a nossa preocupação, nessa loucura que muitas vezes a gente vive com os nossos pensamentos sempre fervilhando, é porque nós nos esquecemos de encher a nossa mente, encher o nosso coração com a realidade do reino de Deus. Portanto, Jesus nos lembra aquilo que ele vem ensinando. Olhem para a natureza, olhem para a história do povo de Deus e percebam que Deus é aquele que cuida do seu povo. Talvez uma das histórias mais importantes para a gente lembrar do cuidado de Deus é quando a gente pensa no Senhor, cuidando, protegendo, preservando, sustentando o seu povo no deserto. Por isso, não podemos nos preocupar com coisas básicas, porque é Deus quem cuida de cada um de nós. O centro, aonde deve orbitar, aonde a nossa vida deve estar fundamentada, é naquilo que Deus fez na pessoa de Cristo Jesus. E fica, então, uma pergunta: nós vivemos como pagãos, ou seja, sem conhecer o Pai Celestial que cuida das nossas vidas, ou nós vivemos como discípulos? Lembre-se desde o começo do Sermão do Monte, vejam como Cristo veio exatamente para revelar o amor, o cuidado, a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Né? Paulo diz nas suas cartas: não andem ansiosos. O próprio Jesus nos encoraja a realmente relaxar e sossegar na certeza de que é Deus quem cuida das nossas vidas. E Jesus fala, e se você perceber ao longo do capítulo 6, repetidas vezes, Jesus fala: o Pai Celestial, Pai Celestial, o Pai Celestial. Quando Jesus fala sobre a esmola, a oração e o jejum, ele coloca os nossos olhos no Senhor. Quando Jesus continua caminhando no Sermão do Monte, ele coloca os nossos olhos no Deus que realmente cuida e nos sustenta e nos preserva. E aqui, novamente, Jesus fala: o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. É Deus quem cuida, meus irmãos, da minha e da sua vida. E a gente precisa refletir diante da palavra de Jesus o que ocupa o nosso pensamento. Os nossos pensamentos estão cheios de preocupações, de aflições, de inquietações, ou os nossos pensamentos estão cheios e regados das promessas de Deus que continuamente nos lembram que Deus é aquele que cuida e sustenta das nossas vidas, que é Deus que realmente conduz a nossa história. É por isso que a gente não precisa se preocupar, e sim encher o nosso coração e a nossa mente, os nossos pensamentos, daquilo que Deus fez na pessoa de Cristo Jesus. Quando nós temos pensamentos redimidos e transformados pela palavra de Deus, as nossas emoções, as nossas decisões também serão redimidas, serão transformadas
pela realidade que nós temos em Cristo Jesus. Portanto, irmãos e irmãs, não se preocupem, pelo contrário, relaxe e olhe para aquilo que Deus fez na pessoa de Cristo Jesus. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente ainda tem uma segunda pergunta a responder. O que estamos buscando? Porque Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. É uma questão de prioridade. Desde o começo desse sermão, Jesus vem falando sobre prioridade, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A gente viu isso quando a gente falou sobre tesouros no céu, tesouros na terra, sobre luz e trevas, sobre os dois senhores, e aqui novamente Jesus fala sobre a prioridade da nossa vida, a prioridade nas nossas vidas. Não é Deus, Jesus, o seu reino, a sua vontade, o discipulado ser um acréscimo nas nossas agendas lotadas, né, na nossa vida tão frenética. Mas Jesus está falando sobre como, ao buscar o reino de Deus, todas as outras coisas são afetadas, todas as outras coisas são influenciadas. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça realmente faz com que a gente pense um pouquinho sobre o que tem sido prioridade nas nossas vidas, o que nós temos buscado o nosso próprio reino, a nossa própria vontade, o nosso próprio status, ou nós temos buscado o reino de Deus e a sua justiça. E quando a gente pensa sobre o reino de Deus, a gente pensa no domínio de Deus sobre todas as coisas. E aqui, especificamente, a gente está falando sobre o reino de Deus revelado em Cristo Jesus. Quando a gente pensa no reino de Deus, isso está em contraste com o reino dos homens. Quando a gente pensa no reino de Deus, a gente pensa naquilo que Deus fez na pessoa do seu Filho, para que eu e você fôssemos alcançados com a sua graça. Falar do reino de Deus é falar do domínio do Senhor, da sua soberania sobre todas as coisas, e aqui especificamente, como eu e você somos chamados a vivermos como súditos, não do nosso próprio reino, não do nosso próprio ego, da nossa própria vontade, mas sim viver sob o domínio amoroso e justo do nosso Deus. Jesus ainda fala sobre a justiça de Deus, e quando a gente pensa na justiça de Deus, a gente fala sobre o estilo de vida que está conectado com Jesus. Se a gente pensar nas bem-aventuranças que nós temos visto desde o início, Jesus ele apresenta um novo estilo de vida, não mais um estilo de vida marcado pela nossa própria vontade, pelo nosso ego, influenciado, né, pelo pecado e pelo orgulho humano, mas sim um estilo de vida conectado com a vontade de Deus, o reino de Deus e aquilo que Jesus revela. Se você lembrar, a primeira bem-aventurança diz que felizes, bem-aventurados, né, são aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Jesus termina o Sermão do Monte novamente conectando o reino de Deus àqueles que realmente vivem um estilo de vida conectado com o próprio Jesus. Bem-aventurados são aqueles que vivem a justiça do reino, e a justiça do reino é revelada em Jesus. Para a gente perceber a justiça de Deus, é só nós olharmos para Jesus e a maneira como ele agiu e viveu no mundo, revelando a expressão exata do Pai, que nós então somos conectados à justiça de Deus, ao estilo de vida de Jesus, diante de tantas situações que nós vemos o nosso rei manso e humilde de coração. E vejam que Jesus fala que não é uma questão de conquistar, mas sim de desfrutar. Nós não conquistamos por nosso mérito o reino de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus, as promessas de Deus, a presença de Deus. Pelo contrário, Jesus diz que todas essas coisas lhe serão dadas. Ou seja, não é uma questão de conquistar, mas sim uma questão de desfrutar o cuidado amoroso, generoso e seguro que nós temos em Deus. O que, irmãos, nós temos buscado? Lembrando daquilo que o profeta diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. E Jesus mesmo, a gente vai ver isso mais para frente, que todo aquele que busca o Senhor o encontra. E quando nós buscamos ao Senhor de todo o coração, ele se deixa encontrar, porque é isso que o Pai deseja. O Pai deseja que os seus filhos
o encontrem quando o buscam. E por fim, uma terceira e última pergunta para a gente responder é: você está vivendo o hoje? Porque veja o que o texto diz. Jesus diz, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã traz suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Portanto, e com isso Jesus está lembrando aquilo que ele falou anteriormente. Se nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, e nós somos lembrados por tantos salmos e tantas canções e pela realidade da história bíblica, se diante do reino de Deus e da sua justiça, do cuidado do Senhor sobre a nossa vida, o que nós vamos viver não é preocupados com o amanhã, mas o que nós vamos viver é o sossego, a calmaria, a quietude de vivermos hoje sob o cuidado de Deus. Portanto, Jesus diz, diante dessa realidade, o que nos cabe não é preocupação, o que nos cabe não é ansiedade, o que nos cabe não é angústia tomando o nosso coração por coisas que a gente não está lá para saber como será, mas sim viver, como diz aquela canção, calmo, sereno e tranquilo. Quando a gente olha para Jesus e percebe que em Jesus, Deus realmente revela o seu amor e o seu cuidado por cada um de nós. Porque o que nos preocupe, Jesus diz, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Você já parou para pensar que preocupação é uma coisa que só faz a gente perder tempo, perder energia, perder os cabelos, roer as unhas e não muda em nada? Porque preocupação faz com que a gente, em vez de viver o hoje sob o cuidado de Deus e receber o hoje como um presente de Deus, a gente fica sempre voltado para o futuro. A gente já falou isso algumas vezes, né, naquele livro, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. C.S. Lewis diz que a missão do diabo é sempre fazer com que a gente se preocupe com o futuro, imaginando e perdendo o tempo de como será as coisas que acontecerão e esquecendo de viver o presente, o hoje que nós temos dado por Deus. Por isso Jesus diz, não se preocupem com o amanhã, com as inquietações de amanhã. Hoje mesmo, você pode estar aqui ouvindo essa mensagem, você já está preocupado com o que vai acontecer amanhã, na próxima semana, nas coisas que você tem para o próximo mês, e a gente vai vivendo assim apenas voltado para o futuro. Quando Jesus nos ensina a não se preocupar com o amanhã, porque Deus já está lá no amanhã. Nós não somos deuses, e isso é um anseio do ser humano, tentar, né, imaginar, programar, planejar e achar que está no controle. Mas o que Jesus nos ensina é realmente a viver o hoje, porque ele termina dizendo, bastam para hoje os problemas desse dia. Viver o hoje, cuidar do hoje, porque o hoje é o presente de Deus para a nossa vida. Quando a gente fala sobre ansiedade, quando a gente fala sobre preocupação, a gente não está falando sobre planejamento, a gente não está falando sobre a gente pensar em sonhar coisas no futuro, mas o que Jesus está dizendo aqui é sobre aonde a gente deposita o nosso coração, a nossa esperança, a nossa certeza. Porque o que Jesus está nos ensinando é que nós devemos viver o hoje, sob o cuidado de Deus, tendo o hoje como presente do Senhor. Por que muitas vezes a gente anda preocupado, ansioso, inquieto? Porque os nossos olhos, o nosso coração, a nossa confiança, o nosso amor está sendo depositado em falsos deuses, em falsos senhores que não podem suprir as nossas necessidades. Mas quando nós buscamos o reino de Deus e somos lembrados que todos os reinos deste mundo vão passar, que a justiça deste mundo, ela pode até falhar, mas o reino de Deus e sua justiça, eles permanecem para sempre. Assim, então, nós podemos viver o hoje sob o cuidado de Deus e recebendo o hoje como um presente das mãos do Senhor, lembrando aquilo que o salmista diz, este é o dia que o Senhor fez, vamos exultar e vamos nos alegrar, porque esse dia é nos dado como presente. Eu pergunto, você está vivendo hoje ou você já está tomado, né, pela aquilo que a gente herdou dos nossos pais, só vivendo o futuro? Viva o hoje, sob o cuidado de Deus, lembrando que Deus é aquele que cuida da gente. Eu quero terminar com essa citação
do Dietrich Bonhoeffer, uma citação curtinha, onde ele diz o seguinte: depois de um longo período no discipulado, a pergunta: alguma vez vocês passaram necessidade? O discípulo responderá: nunca, Senhor. Como alguém, mesmo faminto e nu, perseguido e em perigo, mas com a certeza da comunhão com Jesus Cristo, pode sentir necessidade de algo? O grande segredo para eu e você vivermos livres da ansiedade e da preocupação, da inquietação, experimentar o sossego, a calmaria e a paz, é quando nós estamos em comunhão com Jesus Cristo. O segredo não é as circunstâncias mudarem, elas podem até não mudar, mas o segredo é nós estarmos sob a companhia do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, aquele que é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Por isso que eu e você possamos viver sob o cuidado do Senhor, lembrando que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Salvador, e nós somos ovelhas do seu rebanho, nós somos o povo que Ele pastoreia. Amém? Vamos fazer uma oração neste momento. Eu convido você a orar junto comigo essa oração, todos juntos. Uma oração que a gente a cada semana ora, ela diz assim: vela ao Senhor amado, pelos que trabalham, ou vigiam, ou choram essa noite. Ordena que os teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadece dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isso te suplicamos somente por teu grande amor. Amém e amém. Ore junto comigo também essa oração, juntos, que diz assim: Senhor nosso Deus, encontramos nosso descanso somente em Ti. Guarda os nossos pés de tropeçar e aumenta a nossa fé, para que façamos todo o nosso trabalho para a Tua glória. Por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém e amém. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento. Ó Senhor, nosso Pai Celestial, Todo-Poderoso e Eterno Deus, que nos trouxeste em segurança até o começo desse dia, defende-nos hoje com teu grande poder, não permitindo que caiamos em pecados ou nos exponhamos, descuidados a qualquer perigo. Concede que nossos pensamentos e ações, ordenados por tua providência, sejam retos aos teus olhos, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, que eu e você possamos realmente buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, para assim viver a cada dia o cuidado amoroso e presente do Senhor sobre a nossa vida. Não se esqueça, sexta-feira a gente tem um encontro do LP, logo mais a gente manda lá no grupo aonde será, mas na sexta-feira a gente tem o LP, e no domingo, não se esqueça, domingo vai ser um dia diferente, a gente não vai ter culto à noite, a gente vai ter a festa das crianças e da família, domingo à tarde, começa às 15 horas, e todos são convidados a participarem deste momento. A gente terá um momento juntos no início, um momento de louvor, de adoração ao Senhor, e depois as crianças terão um momento para elas, e os demais irmãos e irmãs também teremos um momento de reflexão na palavra do Senhor para as nossas vidas. Por isso, participe, se programe para estar com a gente domingo, às 15 horas, na festa das crianças e da família. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que eu e você possamos sempre lembrar disso, que Deus é aquele que cuida, que sustenta, que preserva as nossas vidas até o fim. Fique na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje,
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.